Porque o que o Hume está dizendo, em outras palavras, né, ele está ironizando mesmo, ele está dizendo, é um pressuposto. Quando ele diz ele é um pressuposto, ele está dizendo o seguinte, isso não é uma evidência, entendeu? Não tem nada de evidente, não tem nada de real, não tem nada necessariamente de verdadeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esses filósofos, quando eles falam, tal princípio é meramente um pressuposto, quando ele diz que é meramente um pressuposto, que ele está dizendo o seguinte, olha, o pessoal teve esse ponto de partida, entendeu? Partiram disso daqui, mas isso do que eles partiram é totalmente questionável. Para ele a atitude filosófica, de fato, é isso mesmo. É você questionar, criticar e ver a origem, né? E ver se esse pressuposto ele realmente é tão forte como dizem que é, entendeu? Porque, tipo assim, quando ele fala que é um pressuposto, você é mais explícito ainda. Geralmente na filosofia, quando você fala que é um pressuposto, você está querendo dizer o seguinte, você não demonstrou esse ponto de partida. Entendeu? Você parte dele. Você constrói tudo a partir dele, mas você em nenhum momento demonstrou que ele é verdadeiro, que ele existe, ou que ele é válido. É disso que ele está falando. Então existem esses dois lados. Ou seja, quando eu falo de pressuposto, pressuposto pode ser entendido como ponto de partida, é de onde o cara parte para dizer o que ele diz. Só que a crítica que é feita tá bom, é um ponto de partida que serve de apoio, né? Mas que não foi demonstrado, ou seja, por isso que ele é pressuposto. Ele foi posto ali sem antes ter sido comprovado, demonstrado nada. Essa é a questão. Por isso que muitos vão dizer, tem o pessoal que defende isso também, que a filosofia, no fundo, ela é um jogo de pressuposições. Ou seja, o filósofo B parte de um pressuposto tal, o outro filósofo parte de outro pressuposto, entendeu? E por aí vai. E que no fundo nós não temos quase condições de discutir qual pressuposto é mais verdadeiro, não sei o quê. Ou seja, o que sobra? O que sobra seria assim, eu não preciso ter um ceticismo radical, mas parece que um ceticismo brando, ele é bem quisto, entendeu? O que seria um ceticismo brando? É você chegar ao ponto de não ter essa preocupação e nem de cair na tentação de perguntar qual é o pressuposto verdadeiro. Ou seja, você tem que entender que da realidade, a única coisa que é possível é ter leituras. E que essas leituras elas são feitas a partir de um determinado ângulo, de um determinado pressuposto. E que cada uma enriquece a leitura do seu modo. Então, quando você pergunta, mas é o pressuposto nietzscheano, ou kantiano, ou hegeliano, ou humaniano que é verdadeiro, é porque você ainda não se libertou dessa imaturidade intelectual. Você ainda não é maduro, você ainda não entendeu que o que nós podemos ter da vida e da realidade são leituras, são interpretações. Muitos veem a filosofia dessa forma. Entendeu? Você tem leituras, você tem interpretações. E aí a coisa vai ficando complicada, porque vocês vão rir agora, mas é isso que acontece. Então vamos lá. Você tem a leitura que Platão fez da realidade, certo? E aí você tem a leitura que Aristóteles fez. Só que aí você tem a leitura da leitura. Porque aí tem a leitura A sobre a leitura do Platão. Tem a leitura B sobre a leitura do Platão, entendeu? Ou seja, a realidade, ela vai ficando cada vez mais distante. Eu não tenho mais acesso. Você tem camadas hermenêuticas que você vai tentando assimilar, compreender. Não é todo mundo que pensa assim. O que eu estou dizendo é que alguns pensam assim. Mas tem um outro grupo que diz o seguinte, não, a filosofia sempre parte de pressupostos, só que é possível dar um segundo passo. Qual é o segundo passo? Debater e discutir a validade desses pressupostos. É isso. Então você tem duas posturas, é isso que eu estou dizendo. Uma postura é mais relativista, é mais cética, né?
Ou seja, todo mundo sempre parte de um pressuposto. E não dá para discutir esse pressuposto, cada um tem o seu, né? Repito, é uma postura mais relativista e mais cética. E aí vira uma coisa bem interessante, porque quando você diz que não dá a partir do não dá para discutir e debater os pressupostos para saber qual é mais verdadeiro e qual é mais falso, né? Você já diz isso a partir de um pressuposto. Entenderam? Então, no fundo, vira uma coisa meio redundante, é isso que eu estou falando. Então, na realidade, é a mesma coisa quando a pessoa diz, não, mas eu digo isso porque eu entendo que o ser humano não é capaz de transcender a sua particularidade. Ué, mas em nenhum momento você demonstrou isso, então é pressuposto também. Ou seja, em outras palavras, por isso que eu digo que o negócio é chato. Você vai ter que chegar no momento, vai chegar na base vai estar carregada de pressuposto, essa é a verdade. E aí o primeiro impacto qual é? É o desanimador, entendeu? O primeiro impacto é quando a gente constata que muita coisa que a gente achava que era uma evidência, que era uma verdade, na realidade não é bem assim, ou seja, é apenas uma perspectiva. Por isso que o primeiro impacto ele é forte, ele dá uma porrada violenta. Por isso que a tendência das pessoas é se tornarem relativistas. É rápido, porque quando ela vê que aquilo que ela achava que eram verdades tão evidentes e absolutas e não são, né, e que tem sentido porque você partiu do pressuposto A, mas se você partir de outro, muda tudo. Quando ela percebe esse jogo, a maioria endoidece. A maioria endoidece, buga feio e vira relativista e cético, né? Ela não chega e fala, não, tudo bem, a logística é essa, o joguinho é assim, né? Daqui parte disso, daqui parte disso. Só que eu vou dar um segundo passo aqui, ou seja, eu vou ser ousado. Eu vou ter a coragem de entrar no quadrado lá e eu quero debater qual pressuposto é melhor que o outro. Sim. Mas não, aí é aquela história, para ela debater qual pressuposto, por que que o A é melhor que o B, aí vai ter que rezar muito, pedir Deus ajuda e falar, porque eu não vou poder criticar o pressuposto A e defender o B a partir de um outro pressuposto, entendeu? Senão cai na redução infinito. Então eu vou ter que construir um pensamento de uma forma, dizendo, não, peraí, eu estou dizendo que o A é melhor que o B, porque eu tenho critérios calcados na realidade que você apreende que me mostra que o A é melhor que o B. Então você tem que discutir esse jogo de pressuposição, que é real, todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Só que você tem que ter um momento que você consegue mostrar que existem critérios e princípios que não são pressupostos, são evidências.